Cachimbrema. Boa tarde, Celso e Samurai. Boa tarde, pessoal. Até já falou capital protegido, a gente falou até ontem, né? Capital protegido 12, capital protegido da maçã. Não é isso aí. Isso aí, capital BR protegido. Jundiaí. Começou essa semana, né? Começou a captação ontem, hoje é terça, segunda-feira. Não, mas no dia que você assistir ao vivo atrasa. Desculpa aí, cara. Lady Murphy. Esteve aqui, era correria aqui. E aí, Caco Pérez, Nélia aqui. Não posso falar de preço de carro, não, você pediu aqui. Não, agora botaram Pedro Bial e a Paola Oliveira, né? Estão apelando já. E continua, carro é um investimento. Fala, Léo Blue Trade. Léo Blue Trade vai estar lá na feira da Expert no final de semana. Doutor Di. Opa. Bial te mandou um abraço. WebTrex. Se o fundo... Boa pergunta, Adriel. Eu acho que ele não afeta... Ele afeta, quer dizer, afeta a alavancagem. Ele não permite que o cara se alavanque comprando um fundo de capital protegido. Mas o pessoal está checando isso. Até vou pedir para responderem aqui no chat. A responsável, a área comercial responsável sobre isso, ela ficou de vez ontem, eu cobrei ela, a Maitê. Eu vou falar com ela novamente aqui, tá? Boa, doutor Di, mesma coisa. Bial me mandou um abraço, é verdade. Eu compre o carro da Fiat, que é o investimento que você, nunca consegui vender um carro mais caro do que eu comprei. Se alguém conseguir, me avisa. A pessoa tá falando de venda de carro aqui, a Ana Lúcia já falou aqui, ela tá vendendo um C4 aqui. O pessoal já tá botando até aqui, vai virar, pegou um ouvido, vai virar liquidação de carro. O Celso Pira. Beleza, senhores? Vamos começar então. O Master, obrigado, Master Reset, cara. Eu concordo com o que ele colou, chegou a ser ridículo aquela propaganda. Não, tá ridículo. Tá competindo ali Jô Soares e Pedro Bial, quem tá sendo o prêmio mais ridículo do ano, framboesa do ano, né, que tem esse prêmio, né, do Oscar ao contrário. Ó. Que isso, Rafa Trader conseguiu comprar um carro e vender mais caro. Impressionante. É difícil, complicado, gente. Não sei operar carro, então. Vamos lá, senhores. O SMB perguntando, parece que a Grécia caminha para um default, mas o mercado não está relevando isso em conta. Não, se tiver um default, acho que ainda cai mais um pouco, mas vamos ver que o mercado também já veio caindo, né? Já veio sofrendo, né? O famoso cai nesse caso, né? Cai no boato e aí quando tiver o fato, aí realiza no fato, né? Que seria o contrário, né? Cai no boato e sobe no fato. Pediram para começar, o Matheus da RB Invest pediu para comentar sobre Itaúsa. Itaúsa é igual Itaú, né? Tá subindo bancos. A gente estava discutindo isso hoje mais cedo, se for as opções, né? Terminou o vencimento de opções ontem, os bancos começaram a andar. Parece que tinha muita gente comprada indo pro vencimento ontem. Olha, bancos vai sofrer, vamos estar comprado, teve a briga, liberou. A mesa estava até comentando que tinha bastante posição em put e aí o papel entrou no strike, etc. Mas, de fato, quando você tem perto de vencimento ali, os grandes agentes de mercado com grandes posições tendem a tentar fazer alguma manobra aí a favor da sua posição. Então, foi isso que a gente viu, talvez ter alguma coisa nesse sentido. Logo depois, né, do vencimento, foi. À tarde, já começou. Só lá informando, ele ligou, o que aconteceu, o que está acontecendo. Eu falei, olha, não vi nada, e depois a gente foi, não teve notícia. O som do Kim tá baixo. Deve ser o casaquinho que tá por cima. Ele tá com um casaquinho assim por cima, tio Sukita, tio Kim Sukita. E aí deve estar... Botaram aqui. Acabou a bateria. Obrigado, Vander, PHDI. Não foi o casaquinho que afetou, foi a produção que a bateria do Kim tá fraca. Kim tá fraco aqui do lado. Mas falando sobre isso, né? Aproveitando até falar de bancos, né? Itaúsa, bancos, Bradesco começaram a andar. Acho que teve essa pressão de opções. O setor bancário é o setor mais barato em bolsa, com liquidez, com 25% do índice. Então, vale a pena ter bancos. 8 vezes lucro e Bovespa 12 vezes e meio. Então, bancos é para ter, aproveitar esse momento, tá? Então, SMP,
Aí teve a pergunta do Matheus, do RB, mesma coisa, Itaúsa, Itaú. Não acho que bancos só estão respirando, eu acho que estão voltando, Juninho. Estão voltando mesmo, entendeu? Continuo achando uma boa oportunidade de investimento. Queimou o microfone do Kim. Testando som, voltei. Voltou aí. Isso aí. Vamos lá. E aí o F Matos está falando aqui, Celso, o universo está contra a Petro, a miséria não cai. Uma hora vai, gente. Por isso que não dá para fazer. O pessoal perguntou muito, pô, mas não tem mais parte de long short? É a carteira, porque senão você acerta num, erra no outro, acaba indo no 0 a 0. Então a gente prefere carregar uma carteira long contra uma short. Pergunta para o Ricardo Kim. O SMP, o dólar parece que empacou na subida frente ao real. É verdade. Vale a pena ainda ter Suzano? Será que o papel não incorporou tudo de bom que possa vir a acontecer com a empresa? Ainda não. Se a gente for ver em termos de múltiplo, negociar a um múltiplo razoável, e querendo ou não, por mais que o dólar não vá para 3,30, 3,50, só o fato dele se manter num patamar mais alto, você tem um incremento de caixa muito forte, né? Devido à exportação da celulose. Então, é um case bem interessante ainda para compor portfólio. De novo, se você me perguntar se coloca tudo em Suzano, a gente nunca recomendaria isso, né? Mas, de novo, a gente está falando aqui em investimentos reais. Quando você faz investimento real, você tende a fazer um portfólio, tentar montar uma estratégia aí e dentro dessa estratégia a gente quer ficar exposto a dólar num patamar mais alto e a gente gosta de Suzano como veículo para isso. Outro ponto interessante que pode vir é a questão do Fed, né? Se eles aumentam os juros ali em setembro, o mercado já vai antecipando, você tem aí uma pressão para desvalorizar real e aí, teoricamente, você tende a se beneficiar montando uma posição em Suzano, Fibra, enfim, e até Embraer. Mas é um pouco desse nosso racional, a gente já tem 20% em exportação nas nossas carteiras, sendo que 12% a nossa maior posição em exportação é Suzano ainda. Boa. Já perguntaram aqui também, o Ferja, quem poderia explicar a diferença entre Goal e GBR? Quem sofre mais nesse momento? Aquele Goal GBR é holding e controlada, né? A Goal está em cima da GGBR. Então, em termos operacionais, assim, pouco muda. Você vai ter mais umas diferenças de spread ali, o pessoal operando. O que teve mais recente foi GGBR fazendo recompra de ações e, por outro lado, Goal pagando menos dividendos. Aí deu uma distorcida, etc. Então, é mais essa questão operacional e de fluxo do que qualquer outra coisa. Porque como uma é holding e controla a outra, em termos de case, não tem tanta diferença, tá? Então você vai ter algumas distorções, que aí às vezes vale a pena estar uma em outra, mas no geral são veículos diferentes para Gerdau. Isso aí. Vamos lá, que teve mais pergunta aqui. O Vander, do PHDI. Celso, com a nota de ontem sobre o prejuízo das elétricas e hoje da Sabesp, pode aumentar a possibilidade de apagão e pressão na indústria e rebaixamento do Brasil? Não acho que apagão geraria rebaixamento do Brasil. Acho que o PIB pode cair uns 2%. Mas a gente segue acreditando, por isso que a gente não recomenda geradoras nem distribuidoras em uma possibilidade de apagão. A Sabesp botou um plano de contingência que a água, no pior cenário, do Cantareira acabaria em julho. Julho é agora, daqui a 14 dias, gente. Então é meio surreal. A gente segue cético com o setor de geradoras e distribuidoras. Só temos transmissão. TAEE 11. Taesa com um dividend yield na casa de 11%. É impressionante isso. Vale a pena ter. E aí o Vanner falando aqui, porque também saiu que pode aumentar a importação de energia no Brasil. Sim, principalmente ali da Argentina, que é outra que vai bem mal das pernas. Então, isso pode ocorrer, como já aconteceu. Depois você devolve a energia, né? Você não paga a energia, você devolve depois. Tinha que decretar racionamento de energia, gente. É impressionante isso, o que esse governo vem fazendo, né? Veio com um saco de maldade, digamos assim, todo o estelionato eleitoral. Aproveita o momento, já deu notícia ruim, gente. Vamos embora. Porque, olha só, se a projeção do PIB para o ano que vem, pelo Fox, já está em 0,90. Aí ele posterga. Aí no final do ano, ele vem com racionamento de energia, porque está torcendo para chover.
não chove, vem racionamento de energia, aí ano que vem no PIB é zero. O impacto, na última vez que teve o racionamento, em 2002, o impacto no PIB foi de 0,90 para baixo. Se a expectativa é 0,90 hoje, no meio do ano, para ano que vem, e tende a diminuir, vai ser outro ano de recessão, de repente. Então, recuperação econômica, por isso que eu repito, quem me acompanha no Face, Celson, Espaço Plácido, o ciclo do PT no poder chegando ao fim, cara. O Lula não vai pegar, isso não vai entrar, entendeu? Para perder e não ter outro candidato, né? O Haddad falou que foi no Veloso Bar comer coxinha e lá um coxinha foi criticar ele. Quer dizer, são coisas surreais, né? Não tem um político. Enquanto que, bem ou mal, na oposição você ainda tem 3 ali, vamos discutir quem é bom, quem não é, eu não vou nem entrar no mérito, Aécio, o Alckmin aqui, participem no meu Face que eu escrevo mais sobre isso. Mas aqui nem entrar no mérito, até porque muita gente aqui não quer nem falar sobre política. Mas vamos lá. Que isso? Falou que o Mala tá falando que o Kim tá de gravata, é isso mesmo? Não tá de gravata não. Cenário e perspectiva de Natura, o Veste está perguntando. Cenário, né, o problema do cenário ainda é bastante desafiador, apesar que houve um incremento no consumo de cosméticos, né? Fala-se, eu tive com o pessoal da Nive, da Procter & Gamble, eles estavam falando principalmente desodorante, alguns outros produtos com racionamento poderiam se elevar de água. Eu falei, pô, bizarro, será? É meio bizarro isso, discutir isso. Mas você trava, né, com esse dólar mais alto, você trava a importação de diversos produtos, né? L'Occitane, dentre outros competidores, a própria Avon, né? Então eu acho o cenário ok para a Natura. Muita gente vai ter que era o segundo emprego e estava ganhando melhor, deixou de lado as consultoras da Natura e agora vão ter que voltar para tentar vender. O problema é que o cenário está altamente desafiador, não sobra renda disponível para a população. Eu diria que tem outros ativos mais interessantes do que a Natura. O cenário não é positivo, não é um ativo caro, com um dividendo, né, um dividend yield interessante aí para esse ano se ela entregar o lucro projetado. Tá? A análise aqui falando que os bancos estão muito próximos das mínimas e o cenário econômico está corroborando com a queda. Eu estou aguardando para entrar no longo prazo em bancos, mas quando subir vai ser o capeta. Concordo, bancos é o único ativo que a gente vê aqui no setor que tem um mais claro, eu diria hoje, fundamento por nível de valuation e uma hora upside, né? E lembrando, a gente acabou de enviar um trade idea legal aí para os escritórios, enfim, você que é cliente final, entre em contato com o seu assessor, mas justamente para pegar essa volta de bancos, né? O banco sofreu bastante, etc. E a estrutura, um exemplo dessa estrutura é vencimento em outubro, você dobra a sua rentabilidade até outubro até um teto de 6,5%. Quer dizer, se, por exemplo, Itaú subir 5% nesse período, você dobra e o cliente ganha 10%. Se subir 6%, ganha 12%. E isso até 6,5%. Então, se o Itaú subir, sei lá, mais que 6%, 6,5%, o cliente ele fica travado nesse ganho de 13%. Então, você mantém um teto, que é uma rentabilidade nada mal ali para outubro, na parte de baixo continua a mesma coisa. Então, se cair, você participa normalmente da desvalorização. Essa a estrutura é justamente para quem tem já a posição no ativo ou quem quer entrar. Para quem tem, faz muito sentido porque você já tem um ativo. Então, você vai participar da alta e da queda normalmente, só que com a estrutura a custo zero, você dobra ali essa alta de curto prazo, o que fica bem interessante e você fica exposto normalmente. Então, o fato é que, como é custo zero, etc., fica bem interessante para quem quer entrar no papel também, potencializar aí essa possível alta. A gente mostra uns gráficos ali de cotação, né? Porque a cotação caiu muito, sendo que ela ainda tem potencial de geração de lucro muito alto, etc. Então, no níveis de múltiplo, ficou bem interessante ali a parte de risco-retorno. Então, acho que vale a pena vocês olharem. O mesmo paralelo em termos de estrutura dá para fazer para a Bradesco também. Vamos lá, Minério perguntando aqui, diante do cenário Brasil, tudo péssimo, temos bolsa se mantendo acima dos 53 mil pontos e dólar também não se define. Poderia comentar, por gentileza, será que tudo isso seria um fôlego do mercado para mergulhar? Eu acho que o mercado ainda pode cair um pouco, a gente vai falando isso, que a gente está mais pessimista com o mercado. Existem alguns ativos dentro do Ibovespa,
mas olhando o Ibovespa em si, deveria ainda corrigir para baixo. Tá? Liquidez mundial que acaba mantendo, os gringos que acabam mantendo essa bolsa por aqui. Porto Seguro e Sabesp, o Mala está perguntando, a gente prefere BB Seguridade, Sabesp a gente fala que se tivesse que ter seria short, dado esse cenário, né, de crise hídrica por aqui. A gente prefere na carteira short ter LET meia, mas é muito mais por uma interferência governamental federal muito maior. A GGBR está com um rating de sell, por favor não mande os caras comprar ativo, inclusive o CEO já disse que está difícil, na Lúcia falando. A gente também está com aquela carteira short. O Adriel, o UFC com as carteiras na semana e no ano perdendo, qual o prazo para reavaliar os papéis? A gente reavalia eles na carteira semanalmente, na mensalmente sempre no final do mês a gente avalia as estratégias, né? Mas sempre olhando, né, que acaba sendo uma maratona, né? As carteiras não são, não dá para olhar semanalmente, no tiro curto. Até porque se você for olhar, a gente estava vendo isso, a gente estava em top 10, né, olhando as carteiras aí num período de 15 meses, 24 meses, a gente estava no top 10. Se olhar dividendos, num período a gente está até melhor, né? Nesse sentido, a gente está entregando um retorno maior, a gente está positivo e acima do índice nesse ano. A mensal está um pouco abaixo e a semanal que está negativo. Gente, a gente não pode comentar sobre par corretora, tá? Porque a gente participou da oferta, então a gente ainda está restrito, tem um período ali que a gente tem que ficar restrito, infelizmente. O SMP, Kim, está perguntando se a gente tem percebido aumento de rumores a respeito de rebaixamento de rating do Brasil. Vai e volta, né? Vai e volta. Teve aquela questão há uma semana atrás, acho, falando que no meio do ano as agências poderiam rever e rebaixar, etc. Lembrando que Fitch e Moody's, a gente ainda está 2 graus acima do grau de especulativo. Mas de qualquer forma vai e vem, enfim, e é bom até, né, que tenha esses rumores para deixar o pessoal ali, Congresso, Planalto, alertas quanto a isso, né? Tem que, eu também concordo. Acho que ainda não perde o grau de investimento não, o Levi pelo menos vem fazendo o trabalho dele, só que qual o dilema agora também, além do dilema da Dilma, do prisioneiro, qual o dilema do Banco Central, né? Se ele errar a mão na elevação de juros, para trazer a inflação para o ano que vem para 4,5, ele teria que levar para 16. Não vai levar? Não vai levar. Se ele eleva, o custo da dívida do Brasil explode. O custo da dívida do Brasil explodindo, tem menos dinheiro, a economia entra numa recessão maior, ainda mais rapidamente, ainda mais profunda, para segurar a inflação. Então, qual o dilema dele? Até que ponto vai a recessão, né? Para eu ter uma inflação. Então, ano que vem também vai estar acima acredito que não, do teto da meta, mas vai estar acima da meta, vai estar 5,5. Então é muito difícil isso. Ele tem que dar, aquele famoso, ele tem que dar o remédio, o antibiótico, tudo isso, mas não pode matar o doente. Se ele dá demais, ele eleva demais a taxa de juros, vai pagar o custo efetivo da dívida maior, vai desacelerar a economia mais rapidamente para ter uma inflação menor. Em contrapartida, pode perder o grau de investimento. Então, esse é o ponto. O Murilo MB falando que o Lula ganha fácil a hora que ele quiser, enquanto tiver esse... Não acho não, Murilo, tem só que discordar. Hoje, eu acho que ele não ganha. Tanto é que o pessoal do PT, né, próximos ao Lula, falaram que se as eleições fossem hoje, ele não viria. Porque ele, depois que ele apareceu na TV para falar da Dilma e teve o panelaço, ele falou, caramba, a situação está bem pior do que eu imaginava. Então ele precisaria... se dissociar, né? Falar, não tem nada a ver com a Dilma. Como é que ele vai fazer isso? Uhum. E ele não teve nenhuma outra pessoa para poder substituí-lo. Ele não teve isso, não teve uma associação, não tem, né? Digamos que já foi mais fácil para ele ter todo esse poder de, enfim, entrar a hora que quiser e ser eleito a hora que quiser. As coisas pioraram bastante, né? Isso. Jennifer, a carteira mensal está na intranet, tá? E o Atito está perguntando aqui, senhores, não recebi essa operação de banco que o Kim falou. Vou colocar lá na intranet, porque a gente tem aquele e-mailing de assessores, vocês têm que se cadastrar lá, mas eu coloco na intranet e vai estar disponível aí para todo mundo. Ok. O SMP falando que se as altas de hoje dos bancos é inversão de tendência ou simples correção frente... Acho que as duas coisas também. O pessoal voltando a comprar bancos, como eu citei no início, é o ativo mais barato. Poderiam comentar sobre Braskem,
não teria o ativo, petroquímico caindo, seu empreendimento no México. Acho que ela tem que se preocupar muito mais com o Brasil do que qualquer outra coisa, não faz sentido. Tá certo, para ficar mais próximo, a planta no México para ficar mais próximo para exportar para os Estados Unidos. O problema é que aqui no Brasil ela está tendo uma desaceleração muito forte, né? Tudo é plástico hoje em dia, né? A maioria dos produtos hoje tem plástico, e aí vem do petroquímico, polietileno, polipropileno, o propano, que é gás, vem toda essa parte, vem do craqueamento da nafta para se fazer eteno e assim se misturar com os polímeros e realizar e ter toda essa parte plástica. Como a gente está vendo uma desaceleração muito forte aqui no país, a gente não acredita que ela volte a subir. Fora isso, você tem uma Petrobras como acionista da companhia e a Odebrecht passando por um problema. Não só a Petrobras por conta do elevado grau de alavancagem, como a Odebrecht passando pelo problema de não ter dinheiro por conta da Operação Lava Jato. Ela também poderia ter que vender o ativo. Aí venderia por que preço? Poderia vender por um preço bem abaixo do esperado. Obrigado, Murilo MB, ajudando aqui a Jennifer para achar aqui a carteira recomendada. O Evandro77 perguntando sobre Taesa, um ativo que a gente gosta, transmissão de energia, tem um dividendo projetado interessantíssimo na casa de 11%, faz parte da nossa carteira de dividendos, entrou esse mês e vem apresentando um desempenho bom. Né? O ativo subiu muito, mas esse é um ativo que tende a performar bem. Fora isso, se ele não subir, se ele não corrigir, ele vai te pagar um dividendo de 11%. Então, é um ativo interessante, resiliente, a gente acha e gosta sim. Murilo MB, voltamos a discutir isso aqui. Celso, o que você acha que o Lula está fazendo? O que ele mais tem feito é desconstruir a Dilma em seus discursos. Sim, concordo plenamente. Falou mal dos evangélicos, né? Falou mal... Tá querendo achar confusão. Tá querendo arrumar confusão com todo mundo, esse é o problema, né? Então, não acreditamos. Hoje, se ele viesse, ele não ganharia. Tem impopularidade do PT, do partido, tudo. Os aliados saindo. Vai ter candidato, acho que também que é o Cunha, como colocaram aqui. Acho que Eduardo Cunha deve vir como candidato. E na chapa do PSDB poderia vir Alckmin e vice o Serra. É impressionante, né? Faltando 3 anos para as eleições, a gente já está falando das próximas eleições. A primeira, ano que vem, municipal, e aí a gente vai ver o quão deve atingir ali o PT negativamente, né? A discussão do PMDB é saber se ele vai esperar as eleições municipais para permanecer no poder ou não, né? O governo, o PT já não tem mais força de manobra com os ministérios, por isso que eu fico brincando e falando, porque não reduzir os ministérios, dado que ele não tem mais força. Vai oferecer para quem cargos? Ninguém mais está querendo, ninguém mais quer ficar, né, nesse barco. Então, isso é outro problema também. Fora que a gente acredita também que o ciclo do PT no poder está chegando ao final. Primeiro, as eleições foram muito acirradas. Segundo, a economia vai piorar muito. Quando teve o problema do mensalão e o Lula conseguiu eleger depois a Dilma, o cenário econômico ainda era muito melhor. Hoje a gente está vivendo um cenário macroeconômico brasileiro horroroso, com desemprego, né? Já falaram que vai sair o CAGED muito fraco, mais fechamento de vagas, indústria demitindo, você tinha no passado construção civil. Hoje você tem indústria, construção civil e serviços demitindo. PIB negativo, inflação 10%, taxa de juros acima de 14%. Então o cenário é muito diferente quando ele elegeu. A Dilma pegou o poder, a Selic estava em 7,25%, não era a inflação, a Selic estava em 7,25%. Hoje vai para quase o dobro. Pode ir a 14,5%? Pode, vai ser o dobro. E aí? Então é um cenário que não vai ter tempo hábil suficiente para que Levi ou qualquer outro que esteja, se for o caso, no lugar dele, falar agora, vamos lá. Até porque o Levi não aceitar isso, né? Ano de eleições, joga dinheiro no mercado? Não vai ter tempo hábil para isso. Esse é o grande ponto. Desculpa. Não, só ia acrescentar aí mais um dado a todos esses dados ruins que você falou, que foi vendas do varejo, que veio muito ruim hoje também. Bem lembrado. Então, nada melhor, por enquanto. O relatório de alocação já está disponível, o Theo falando aqui, mas já está disponível. Já. Kim, Croton está retomando a tendência de alta, até quando isso vai? Será que até surgir outra notícia negativa do FIES e Pronatec? Se surgir mais notícia negativa, você vai ter volatilidade no curto prazo, mas acho que o pessoal, de novo, você tem que só fazer essa comparação relativa com o começo do ano e com toda aquela turbulência, porque no começo do ano você tinha diversas mudanças, só que ninguém sabia o que ia ser, quando ia ser, como ia ser. E você tinha aí um diálogo muito ruim com o MEC, etc.,
E isso, de certa forma, mudou e melhorou. De novo, no relativo, aí, agora você já sabe um pouco do que são as regras, você tem mais diálogo com as empresas privadas, etc. Então você consegue fazer e traçar um cenário de uma forma melhor. Então você tira um pouco de incerteza, as mudanças estão aí, mas a questão da incerteza sai um pouco da jogada. Então os investidores começam a olhar e fazer os cálculos de risco-retorno, etc. Então você tem um fluxo, de fato, começando a voltar para a educação. Então, assim, médio e longo prazo, a gente ainda acha que tem valor ali, por exemplo, no exemplo que você deu, Croton, tem sim seu valor, negociando a 13 vezes ali vai crescer sua receita, sei lá, 10% ao ano, mais incremento de margem, mesmo com essa nova situação do FIES. Então, para a gente faz sentido aí para diversificar portfólio, mas de novo, no curto prazo você pode de fato ter notícias negativas sim, que devem mexer com o papel, a gente está vendo volatilidade alta, mas no médio e longo prazo a gente gosta sim do setor, mais especificamente Croton. Até eu não sei se ela está falando com a gente ou com alguém do post, se a gente está recomendando por compra ou não. A gente acha que tem que comprar bancos. A gente não olha, vou fazer a mínima, olhar a análise técnica. A gente olha por fundamento. Por fundamentos, bancos está interessante, iria começando a comprar todas. Eu tento ser ponderado, Murilo, no Face, bastante, né? O Face é Celson, espaço Plácido. Tá, senhores? É isso aí, é isso mesmo, LCP. Pode mandar aqui para eu aceitar. Sim, bancos podem estar perto das mínimas, é só a gente não olha essa parte técnica. Tem uma área olhando a parte técnica, a gente olha por fundamentos e aí já valeria a pena entrar nesse sentido para comprar. Sim, pode esperar também, não, você não tem problema nenhum. Até enganchando nisso aí da questão dos bancos, o S&P tinha perguntado Celso, se não é perigoso entrar no papel de Itaú, que apesar de estar barato, você tem um cenário ruim de deterioração econômica, etc. Se a gente acha que no médio prazo ele vai superar o Ibovespa. Só antes de você falar, a questão de você escolher Itaú, etc., mesmo com esse cenário econômico ruim, que você tem que olhar um pouco mais de cima, né? Primeiro você vai escolher o quanto você quer ficar exposto à renda variável. Porque todo mundo sabe o que está acontecendo na economia. Então, a primeira decisão é o quanto eu quero ter em renda fixa, o quanto eu quero ter em renda variável. Aí, dado que você já decidiu isso, se você tem um perfil mais conservador, é aí que você vai ponderar o seu risco. Você vai colocar muito menos em renda variável, muito mais em renda fixa. Então, aí você já ponderou o seu perfil e o risco da sua carteira. Então, dado que isso foi definido, aí sim você vai começar a conversar em renda variável. E nesse caso a gente prefere Itaú, porque no relativo aos outros está bem melhor. Não que tira tudo e põe em Itaú. Então é só um pouco disso que a gente olha. Falando só em renda variável e Itaú, o risco-retorno é bem interessante. É mais por isso, né? Mas tem que aproveitar esse momento também dos juros elevados, né? A gente acha que deve superar, né, o Ibov no médio prazo. Isso aí. Vamos lá. Se o Bradesco vai cair se comprar o HSBC, se ele pagar 14 bilhões de reais, sim. Se pagar 10, eu diria que é ok. Tá? Vamos lá. S&P, Celso, não é perigoso entrar agora em um papel barato como Itaú, frente a um cenário de deterioração econômica da qual não se sabe quando termina? Vocês acham que a médio prazo ele vai superar o Ibovespa? Kim já respondeu. Foi essa a pergunta que ele tinha falado. Foi mal, eu acabei repetindo. A idade está chegando, gente. Tá complicado. Como estão os presidenciáveis do PMDB nas pesquisas eleitorais? Não sei nada. É muito mais que para dividir. O que o PMDB vai fazer? Olha, eu vou levar uma chapa aqui nossa. Né? Já tem pessoas... O PMDB também está conversando com o PSDB, tá? Mas acho que ele vai vir com uma chapa única até para dizer assim, cara, eu vou tirar votos do governo. Chegando no segundo turno eu vejo, se eu chegar junto e for PMDB no segundo turno e PSDB, eles falam, pronto, interessa, entre aspas, quem ganha. Estamos juntos aqui, fizemos um negócio certo. É mais para tirar votos do PT. Isso está muito claro quando a gente conversa com participantes da legenda do PMDB. É para tirar votos. Então tem uma ala do PMDB que gosta do PSDB e uma outra ala do PMDB que talvez fosse mais para partido dos evangélicos. A gente conversou aqui, a gente tem discutido sobre isso, mas a divisão é essa. E concordo também com o Master Reset aqui falando que as camadas mais baixas, que ele falou que ele convive, já não há crença no PT, já perceberam
do que se trata. É pior, porque dói no bolso. Então, foi um estelionato eleitoral muito grande, gente. E, assim, ela falava que não ia fazer, que eu não vou cortar isso, que eu não vou fazer aquilo, quem vai fazer é o PSDB. Ela ganhou e falou, caramba, eu preciso fazer. Tudo aquilo que eu falei que eu não ia fazer, eu preciso fazer. Como é que eu faço isso agora? Então, e não adianta falar assim, o Lula fala assim, não fui eu, foi ela, não é o PT, não. É o PT. E ela falou isso, e o Lula falou para apoiar ela, a gente lembra disso. Fora que as eleições foram extremamente acirradas, né? Então, por isso que eu falo, fim do ciclo, PMDB saindo do poder, outros partidos saindo, não tem gente nova no PT para poder, carisma, para poder atrair. Então, o próprio Lula também não acredito que ele vença nas eleições, até porque acho que ele não vai vir, para perder, né? Então, esse é o ponto. O Figa falando aqui, Celso, o Lame é mais resiliente com dados econômicos em declínio? Sim, R$32, não precisa de cartão de crédito, nada disso, então é mais resiliente, tá? Celso e Kim, 10% em renda variável e 90% em renda fixa seria uma boa alocação de portfólio? Dependendo do seu perfil, sim, né? Dá uma checada no nosso relatório de alocação, que a gente só fala disso, né? Só fala disso. Vários perfil mais perfis, arrojado, conservador, moderado. O conservador ele não tem nada em bolsa. Não tem nada, né? Faz sentido, né? Então... Isso aí. É isso aí. O dia que Bradesco e Itaú quebrar, eu vou embora, plantar cana e vender pra China. Não, é complicado, né? O dia que bancos quebrar aqui, acabou. Aí o Galvão Bueno grita, acabou. Aí a gente chama o Galvão Bueno aqui. E tem gente mesmo, crente aqui falando assim, pra mim ganhar no PMDB. Não, e tem essa possibilidade ali. Porque você ainda tem ali, quem é que vai atrair Joaquim Barbosa e o Sérgio Moro? Cara, é discutir muito antecipado 3 anos antes. Que a gente tá falando o seguinte, a gente não acredita em impeachment, só se tiver um problema ali grave agora com esses dados do TCU, algum problema grave, a gente não acredita. Outra, a oposição não quer o impeachment, né, porque o Lula teria novas eleições, num prazo até 2 anos, teria novas eleições, pararia, o país é muito ruim para Congresso, para tudo. Então teria que olhar mais para frente. E o Ignorado SP perguntando aqui, e o avião voltando para política, com senadores proibidos de pousar na terra do Maduro. Mas os senadores eram da oposição, e o Maduro falou, não, pousar aqui não, só se vier pessoal do governo. Ele quer conversar com os oposicionistas, né, ao governo do Maduro. Ali, impressionante isso. O avião da FAB, Força Aérea, foi proibido. Não vem pousar aqui que eu não deixo. É impressionante, senhores. Tô lendo aqui, ver se tem alguma coisa. Tal, mas eu acho que é isso, senhores. Isso aí. Né? Eu acho que é isso. Essa empresa chinesa fabricante de celulares, não sei. Senhores, infelizmente eu não sei, cliente, sobre empresa chinesa fabricante de celulares. Acho que é isso, pessoal. Continuo ali com cautela, tudo mais. Recomendando proteção no índice Bovespa, dá para ter a carteira, principalmente olhando ali bancos, setor de papel e celulose também, uma Embraer, um pouquinho de educação. Mas tomem cuidado, quando a gente fala que tem poucos ativos para comprar, né, na nossa Bolsa Brasileira, não só por causa da cara, mas por todas essas medidas macroeconômicas aí que ainda estão afetando negativamente o crescimento econômico brasileiro. Por isso que você deve diversificar, né? Um Apple Capital protegido ali, nada mal. Para você compor seu portfólio de renda variável. É isso aí. Assim, Peludo é favorito para 2018? A gente falou depois de tudo isso? Não acho que seja, não. Não mesmo. Tá ok, senhores? Um excelente abraço a todos. A gente volta amanhã na nossa reunião matinal. Valeu, pessoal. Boa tarde. Bom almoço para todo mundo e até amanhã.